forte na leitura do edital, que não permitia que tivesse alguma sanção nos últimos 5 anos, né? E a gente teve, no período que a gente voltou da pandemia, a gente teve a escola estava muito devastada, o mobiliário estava muito ruim, estava muito quebrado, era na gestão do antigo prefeito, não do atual prefeito. Então, assim, nós voltamos aqui, a escola era mofo puro, não tinha um móvel de secretaria com porta que fechasse direito, gaveta que tivesse tranca, e nós ficamos responsáveis por distribuição de cartões de alimentação e cestas básicas, né? Então nós fizemos a distribuição mais de uma vez de cartões da prefeitura, com a ajuda dos parceiros da educação, que estão conosco também há 5 anos. Os parceiros conseguiram cartões de alimentação e cestas básicas a mais também, que a gente conseguiu naquele período identificar famílias que estavam muito vulneráveis, e a gente entrou em contato e conseguiu fazer a entrega desses cartões e desses kits, né, dessas cestas básicas extras. Então, assim, eu já ouvi gente falar, isso é desvio de função, mas ali era um momento de ser humano, era um momento de você ajudar o próximo, não interessa se a minha função é educação ou se seria de serviço social, ali a gente estava ajudando gente. Mas nesse período, ocorreu uma situação que foi muito fora da curva, assim, a gente estava com... nós éramos depositários fiéis dos cartões que não foram retirados, a maioria foi retirado, alguns não vieram, ou porque se mudaram de cidade, ou porque tinham medo de se locomover, a gente ficou com um pequeno número de cartões aqui. E o que ocorreu foi que uma pessoa que estava na escola lotado, e eu vou usar aqui os termos jurídicos para não me comprometer, supostamente subtraiu os cartões. Os cartões, eles vinham num papel, eles não vinham no envelope fechado, eles vinham tipo numa folha A4, que era unida uma ponta com a outra, e esse meio era aberto. Era aberto e era preso por uma pequena colinha, né? Então, assim, dava acesso de tirar o cartão, a pessoa que fez isso tirou o cartão, foi ao mercado, fez o uso da compra e retornou com o cartão para o lugar. Então, a gente não conseguiu perceber, né? Quando a gente descobriu o que tinha acontecido, a gente comunicou a CRE, fomos à delegacia, fizemos o registro de ocorrência, fomos no mercado onde foi usado os cartões, né? Pedimos as imagens, nunca foi dado, a gente levou inclusive o documento oficial de delegacia, mas assim, resumindo a história, fizemos uma reunião de equipe, essa pessoa que a gente supõe que subtraiu os cartões nunca mais apareceu depois que a gente fez essa reunião de equipe, abandonou a escola. Então, assim, mas também não dá para você, sem provas, apontar nada contra ninguém, enfim. Mas houve essa situação, isso gerou um inquérito administrativo. O inquérito administrativo terminou em 2022, eu fui absolvido, né, porque a gente montou um processo de defesa, assim, com muita riqueza de detalhes, fotos do mobiliário, enfim, os móveis esfarelando, aquele MDF esfarelando, e que a gente não tinha condição de proteger, de ser uma coisa assim inexpugnável, né, de não ser atingível. Mas, enfim, eu recebi a penalidade, uma das penalidades mais baixas, que foi uma advertência, né? E esse processo, depois desse período, ele foi arquivado, foi extinto, na verdade, porque o processo arquivado ele pode ser rearquivado. Ele foi extinto e prescreveu. Então, assim, eu julguei que não tinha nenhum tipo de sanção, no sentido, eu achei que sanção era uma coisa como uma suspensão, alguma coisa nesse sentido, e na verdade essa notificação que eu recebi, essa advertência, também era uma sanção, e eu me inscrevi no concurso para a direção. Então, assim, eu sou o primeiro, como a gente trabalha com educação, a levantar a mão e assumir, eu errei, e não vou ficar botando culpa em A, B ou C, enfim, o processo é regido por uma lisura, por organização, pessoas sérias estão nas comissões, e houve esse impedimento, né? Então, por essa razão, a nossa escola ela vai cair em vacância, né? No dia 31 de dezembro, eu vou ser exonerado da função de diretor da escola, e a partir de janeiro vai ser nomeado um interventor
aqui para a nossa unidade, né? A gente espera que haja uma sensibilidade da manutenção da Tânia e da Didi na equipe gestora, porque elas conhecem a escola. Acho que vai ser uma segurança muito grande para todos vocês ter a Tânia e a Edilisa aqui à frente do grupo, né? Não sei se posteriormente eu posso ser nomeado para ser um adjunto ou para ser um coordenador, mas está na escola, porque para mim é muito estranho pensar que, sei lá, em 2 de janeiro eu não sei para onde ir ainda, assim, não tem escola para onde ir, um lugar para onde ir. Deixa eu respirar. Mas assim, eu queria passar para vocês o legado da gente. Eu estou aqui na Anne Frank há 17 anos, né? Entrei para a equipe gestora há 11 como coordenador, e nesse período ocorreu uma antiga vacância. Houve um problema entre a diretora geral e a diretora adjunta, e a escola entrou em vacância. Eu não assumi a direção, porque eu achava que não era ético eu assumir a direção naquele momento, e nós recebemos um interventor, que felizmente foi um cara que ficou muito meu amigo, um irmão de vida, Paulo Libonati, que ajudou a estruturar a escola, e no ano seguinte ele saiu para assumir um cargo melhor na CRE, enfim, uma gerência, e eu fiquei como diretor-geral desde então. E nesse período, nesse tempo que a gente está aqui, a gente conseguiu implantar, com o apoio da SME, a gente tem que louvar a SME e a CRE, né? Eles permitiram que a gente enveredasse por políticas de buscar apoio no setor privado. Então a gente fez várias parcerias público-privadas com parceiros de educação, Instituto FI. Nós temos a Surai Soren, que é a professora de violino, que está aqui, a nossa maestrina, com um projeto há 10 anos, que foi implantado na nossa época, né? E dessas parcerias a gente conseguiu equipar a escola. A gente tem vários equipamentos assim, de primeira linha, todas as professoras têm um laptop de última geração para trabalhar, temos desktops para trabalhar de última geração, temos 4 multifuncionais que foram doadas pelo Instituto FI, temos 3 lousas daquela que o Fachel usa, que estão sendo implantados agora na escola, temos televisão em quase todas as salas. Fizemos uma obra aqui estrutural no nosso telhado, que já estava há 40 anos assim, a nossa escola parecia um queijo suíço, quando chovia, tudo alagava. Não está perfeito não, aqui não tem laje, então de vez em quando a gente tem um vazamento outro, mas assim, perto do que era da escola toda, via abaixo a chuva e água escorrendo para tudo que é lado, isso acabou. Então assim, nesse período a gente trouxe aproximadamente assim, de investimento particular, investimento privado, uma conta mais ou menos assim, chutada, né? Investimento em projeto, entre 350 e 500 mil reais, assim, sem um centavo de dinheiro público, obras estruturais, equipamento, né? Os professores têm um conforto para trabalhar. E o que é mais importante, a parte pedagógica, ao longo desses anos todos, né? A gente sempre focou em reforço escolar, quem está mais defasado, a gente investir naquilo. Então, desde a época que existia uma ferramenta chamada DESESC, que tinham as provas de rede, e lá eram identificados onde as crianças estavam errando mais, a gente já atacava ali naquelas habilidades, né, o que era para ser trabalhado com objetividade. Então, acho que isso fez com que a Anne Frank fosse crescendo, fosse ganhando essa fama. Obviamente, a gente tem uma equipe maravilhosa, porque sem equipe a gente não faz nada. Então, os professores vestiram a camisa, os professores entenderam a proposta que estava sendo realizada. Eu queria agradecer a cada um deles que estão aqui hoje, as professoras, né? A gente também tem alunos que eu acho que vestem a escola, e as famílias, que eu acho que quando entram aqui, conseguem perceber, né, do que a escola é feita, como a escola é feita, para que a escola é feita. E as famílias também são muito parceiras, são muito amigas. Então, assim, eu queria agradecer a todos, né? E esse investimento que a gente fez lá na época do DESESC, de olhar os escritores e atacar aonde tinha mais fragilidade, né? Depois virou uma política do município, não que a gente implantou nada, o DESESC já era para isso, a gente só levou muito a sério no início. E agora tem o GPA, que também trabalha da mesma forma. Então a gente trabalha com dados e tecnologia para fazer o aprendizado dessas crianças aumentar de uma forma muito boa, assim, que eles guardem o conhecimento que eles estão levando, né?
No período que eu cheguei aqui, o nosso IDEB estava na faixa de 5,6, né? Desde então só tem subido, que eu acho que é um grande termômetro do que é a educação nacional. Hoje está em 7,2, né? A meta preconizada para 2023, que gerou esse IDEB atual de 7,2, era 6,9. A gente bateu 7,2, fomos acima da meta. E esse ano nós fizemos as provas, os simulados, com todo o rigor da aplicação da prova que é feita do IDEB oficial, e nossas crianças do 5º ano, que estão de parabéns, ficaram com 7,8 em matemática de média e 7,6 em língua portuguesa. Ou seja, significa que, mantido o rigor que foi aplicado junto com a prova, a gente tem um grande indicador de que a gente vai superar a meta que foi preconizada para a escola, que era de 7,4. A gente deve ficar ali entre 7,6 e 7,7, mérito da equipe, mérito da professora Ana Carolina, que fez um trabalho excepcional com eles, e das crianças que se esforçaram, entenderam, vestiram a camisa. Então, nesse momento aqui que eu venho para me despedir, eu venho agradecer, assim, né? E muito obrigado por confiarem na gente, os filhos de vocês. A gente espera muito, assim, que permaneça as meninas à frente da equipe, a Tânia, a Didi, né? Se eu puder fazer parte para ajudar, assim, eu gostaria muito de continuar, mas assim, não estou pensando em mim agora, eu estou pensando na escola, que tem que continuar firme com essas pessoas que fazem parte, né? Ninguém caindo de paraquedas, isso não é uma crítica a ninguém, mas a gente só torce para isso. Então, assim, estou aqui com o coração limpo, sem animosidade, né? Como eu disse lá no início, foi uma falha de interpretação, e muito obrigado por confiarem os filhos de vocês a nós aqui, a nossa equipe. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu.